planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor. Ouça o nosso clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Oh, Deus maravilhoso, Ele é fiel, Ele peleja por você nessa noite. O seu mundo parece que desabou. Sua história começou a ser contada assim, triste e sem esperança que fosse chegar a nenhum lugar. Tudo indicava o fim. Seu limite, sua fé já se esgotou. O seu caso quase impossível de se reverter. Que situação nem força encontra pra chorar, dizendo não vale a pena mais viver assim. Mas Deus muda a cena quando Ele quer mudar. Pega até quem estava morto e traz pra viver. Hoje está interessado em te pegar nas mãos, aleluias, e te levantar das cinzas pra você vencer. Receba seu milagre agora, meu irmão. O poder do Senhor está sobre você. Receba o renovo, receba a unção. No céu os anjos torcem por te ver vencer. Nada impedirá o grande agir de Deus. Já terminou a prova, pode acreditar. A guerra foi travada e o anjo já desceu e chegou com a bênção pra te entregar. A coroa de glória Deus te reservou. O nome da história Ele já escreveu. Está intitulada, chegou o vencedor. E hoje te devolve tudo que perdeu. Vencedor, vencedor, vencedor. Você hoje é. Do céu as mãos de Deus estão sobre você, pra te abençoar e te manter de pé. Vencedor, 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 você hoje é. Os anjos lá na glória lutam por você, pra te abençoar porque se fez fiel.
Adore ao Senhor, os vencedores do Senhor. Exalte e glorifique o nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui para entregar a sua vitória. Aleluia, sou, glória a Deus. Mas Deus muda a cena quando Ele quer mudar. Pega até quem estava morto e traz pra viver. Hoje está interessado em te pegar nas mãos. Sabe pra quê? Pra te levantar das cinzas, pra você vencer, pra você vencer. Receba seu milagre agora, meu irmão. O poder do Senhor está sobre você. Receba o renovo, receba a unção. Do céu os anjos torcem por te ver vencer. Nada impedirá o grande agir de Deus. Já terminou a prova, pode acreditar. A guerra foi travada e o anjo já desceu e chegou com a bênção pra te entregar. A coroa de glória Deus te reservou. O nome da história Ele já escreveu. Está intitulada Chegou Vencedor. E hoje te devolve tudo que você perdeu. Receba em nome de Jesus. Vencedor, vencedor, vencedor. Você hoje é. Os anjos lá na glória lutam por você, pra te abençoar e te manter de pé. Vencedor, vencedor, vencedor. Você hoje é. Os anjos lá na glória lutam por você, pra te abençoar e te manter de pé. Vencedor, você é. Os céus, as mãos de Deus estão sobre você, pra te abençoar e te manter de pé. Vencedor, você é. Os anjos lá na glória lutam por você, pra te abençoar porque se fez fiel. Você é um vencedor. Aleluias, glória a Deus. Eu vos cumprimento na graça e na paz do Senhor. Eu vos cumprimento na graça e na paz do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra ela comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E nós vamos meditar apenas em 4 versos. Você que encontrou, diga: está encontrado. Diz assim a palavra: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. A caminho de um dia veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe. Ele disse: levanta-te e come. Viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe. Ele disse: levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo grande. Levantou-se, pois, comeu, bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias. Quantos dias? Até chegar em um monte por nome de Horebe,
que é conhecido como o Monte de Deus. Levanta a sua mão direita. Levante mais alto. Feche os seus olhos e diga assim: fala, Senhor. Diga mais forte: fala, Senhor. Porque o teu servo ouve. Assentai-vos, por gentileza. Também é uma alegria de rever o Carlos, que está cuidando do equipamento de som. É vizinho meu, mora muito próximo da minha casa. E depois de quase muito tempo, eu revejo esse homem de Deus. Muito obrigado por estar revendo o Senhor, meu amigo. Prestai atenção, por gentileza. Existe um censo no Brasil, e este censo diz que num grupo de 10 brasileiros, a cada 4 já tiveram, vão ter ou estão tendo uma doença que ela é mais contagiosa do que o vírus do HIV e se prolifera mais do que o câncer. Esta doença no século 21, ela é chamada de a doença do século e tem o seu nome de depressão. Talvez você que está me ouvindo nessa noite deve estar perguntando: o que tem a ver a depressão, a doença do século, com a passagem que o senhor acabou de ler nessa noite? Quem conhece a Bíblia sabe muito bem que o capítulo de número 19 do primeiro livro de Reis é conhecido por aqueles que leem a Bíblia como o capítulo da depressão de Elias, porque mostra uma sensibilidade que Elias estava passando no ápice do seu ministério. Depressão essa que ele se prostra debaixo de um pé de zimbro e diz em oração: basta, toma ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Agora veja bem, para entendermos o que estava acontecendo nesse momento com Elias, é preciso fazermos um pequeno retrospecto dentro da Bíblia Sagrada para entendermos o que na verdade elevou Elias prostrar-se debaixo de um pé de zimbro e dizer: basta, acabou. Eu quero que você volte uma página de sua Bíblia no capítulo 18, verso de número 20 a seguir, porque para entendermos o que estava se passando nesse dia, é necessário entendermos o que estava acontecendo no dia anterior a esse. Você deve se recordar que no capítulo 18 e verso de número 20, Elias se apresentou no Monte Carmelo para os profetas de Baal e perante a nação de Israel. E o período em que Elias se apresenta perante este povo era o período que a nação de Israel tinha se tornado uma nação politeísta. O que é isso? Eles serviam, eles adoravam vários deuses. E entre os deuses que eles adoravam, era um Deus muito conhecido naquela época, que levava o nome de Baal. Quando Elias vê este retrocesso espiritual, ele se apresenta diante do povo e pergunta para eles: até quando vocês estarão cocheando entre dois pensamentos? Ou vocês seguem ao Senhor, ou vocês seguem ao... Mas em cima do muro ninguém pode ficar.
próprio Jesus disse que é impossível servir dois senhores, porque um você consegue alegrar e o outro você consegue entristecer. Por incrível que pareça, além de servir, eles estavam adorando dois senhores. E quando Elias vê este retrocesso espiritual, ele se apresenta diante do povo e pergunta: até quando vocês estarão divididos entre dois pensamentos? Ou peguem o caminho da direita e seguem ao Senhor, ou peguem o caminho da esquerda e seguem a Baal. No que Elias propôs para o povo, ele foi até os profetas e propôs um desafio. Diga comigo, desafio. Pode melhorar, diga mais forte, desafio. Desafio esse que foi proposto por Elias, que os 450 profetas de Baal ficaria com um novilho. E eles tinham a responsabilidade de apresentar este novilho perante o seu Deus. E se o seu Deus respondesse com fogo, o Deus dele seria o Deus de Israel. Se não, Elias tinha que fazer o mesmo. Os profetas de Baal não pensaram duas vezes em recusar esta proposta, porque, segundo uma mitologia antiga, Baal também era conhecido como o Deus do fogo. E é por isso que eles pegaram o novilho, colocaram em cima do altar e ficaram no período da manhã até o meio-dia, rodando em volta do altar, se mutilando e dizendo: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. E nada de Baal responder. Quando Elias passou pelos 450 profetas e viu que eles estavam clamando a um Deus que tinha olhos, mas não podia ver, ouvidos, mas não podia escutar, e boca, e não podia responder, Elias resolveu tirar um deboche deles e dizer: gritem mais alto, porque talvez o vosso Deus esteja dormindo, ou mesmo atarefado. Quando Elias viu que Baal não tinha poder e nem força para responder aquela oração com fogo, ele tomou a iniciativa, e a iniciativa que ele tomou foi pegar o mesmo altar que estava quebrado em ruínas e começar a arrumar pedra por pedra. Quando ele termina de edificar o altar, em cima do altar ele coloca 12 pedras. Quantas pedras? Quantas pedras? Depois que ele termina de edificar essas 12 pedras, ele faz uma vala no altar e pega o cordeiro cortado em pedaços e coloca em cima do altar. Aí ele se prostra-se de joelhos e faz a oração que é chamada de oração do desafio. Ele ora dizendo: ó Deus de meus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, responde agora com fogo, para que este povo veja e para que este povo reconheça que aqui em Israel não existe, não há outro Senhor a não ser o Senhor dos exércitos. Eu gostei do glória a Deus, mas eu vou repetir para você dar um glória a Deus mais alto. Quando Elias termina de edificar o altar e de erguer as 12 pedras e de colocar o novilho em cima do altar, ele prostra-se de joelhos e faz uma oração que é chamada de oração do desafio, a oração de quem tem credibilidade com Deus. Aí ele ora dizendo: ó Deus de Abraão, porque em cima do altar Elias clama pelo Deus de Abraão, porque Elias mesmo sabia que no Antigo Testamento ninguém levantou tantos altares igual a Abraão. É por isso que ele clama: ó Deus de Abraão. Aí ele clama: ó Deus de Isaque. E por que ele clama pelo Deus de Isaque? Porque também no Antigo Testamento
nenhum sacrifício foi tão maior igual o sacrifício de Isaac. E por que ele clama, ó Deus de Jacó? Porque aquelas 12 pedras que estavam em cima do altar, quem era o patriarca daquelas 12 tribos, não era nada mais, nada menos do que Jacó. E segundo a Bíblia, Jacó levantava um altar para cada filho que ele tinha. E ele, sabendo disso tudo, ele clama dizendo: ó Deus de Abraão, ó Deus de Jacó, ó Deus de Isaac, responda com fogo para que este povo aqui veja. Levanta a sua mão direita para o céu, levanta mais alto, levanta mais alto, levanta a esquerda, levanta as duas. Você sabe o que Elias estava provando? Elias estava dizendo para aqueles profetas: eu tenho um Deus, e o Deus a quem eu tenho, ele tem olhos e pode enxergar. Davi disse assim: os olhos do Senhor estão como chamas de fogo em todos os lugares. Eu tenho um Deus, e o Deus a quem eu tenho tem boca e fala. Jeremias disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas ocultas que ainda não sabe. Eu tenho um Deus, e o Deus a quem eu tenho também tem ouvidos. Porque quando o Senhor invadiu aquela casa, Salomão disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu. Só ouve quem tem ouvidos, só vê quem tem olhos, só responde quem tem boca. Então levanta a sua mão mais alta em nome de Jesus, porque é o motivo de você se alegrar, de você exaltar o nome do Senhor, porque o teu Deus, ele tem boca, ele tem olhos, ele tem ouvido, e ele trabalha a seu favor nesta madrugada. E Deus respondeu com fogo: consome o sacrifício que estava no altar, e ainda suga toda a água naquela vala, queima todas as pedras e todas as lenhas que ali estavam. Agora preste atenção. Elias volta para o rei Acabe e diz assim: Acabe, prenda todos esses profetas. E quando Elias disse todos, ele não estava se referindo a só 450 de Baal, mas também mais 400 profetas de Acera. Aí ele diz: prendam todos e não deixe que nenhum deles se escapem. Elias teve coragem e audácia de levar 850 homens para um ribeiro por nome de Quizon, e ali arrancar de sua bainha uma espada e arrancar a cabeça de 850 homens. Quando o rei Acabe viu que Elias matou todos os profetas de sua esposa, capítulo 19, verso 1, para você entender, a Bíblia diz o quê? Que Acabe vai até a sua esposa Jezabel e diz assim: Jezabel, Elias desafiou seus profetas lá no Monte Carmelo. Acredito que Jezabel disse: ficou só no desafio? Não. Ele também teve coragem de arrancar a cabeça de todos os seus profetas. Não sobrou nenhum? Não. Ele matou todos.